Fala galera do YouTube, aqui é o Lohan e eu estou fazendo aqui uma operação para vocês no Gold. Então comecei fazendo uma venda porque apresentou um dos meus padrões e estava num local de 50%. Está em um gráfico numa posição razoavelmente ruim, só que essa entrada está dentro dos conformes e dentro do operacional. Tá? Então ela está dentro de tudo que deveria e eu estou fazendo ela porque estou buscando a liquidez ali do fundo. É um ponto que ele já travou algumas vezes, mas ele não teve uma quebra de estrutura para que possa dar continuidade a uma subida. Então ele está indo, está raspando aí o local do stop e ainda não pegou stop, então vamos ver se ele vai chegar até o nosso fundo. Lembrando que é muito comum no Forex ele chegar perto do topo e descer tudo ou subir tudo. Mas não foi esse o caso, esse daí ele deu um stop para a gente. Bom, após isso, deu mais um sinal no gráfico dos 5 minutos. E com isso eu fiz aí mais uma operação de venda para pegar um scalpzinho. E era um scalp curtozinho, era só para pegar até o fundo. E nessa operação, o stop ali eu tinha colocado errado, era para ser um pouco para baixo, eu acabei subindo o mouse e não reparei que ele estava lá em cima. Então, isso é um erro que aconteceu, mas tem que ficar muito esperto com isso, tá? Então, essa primeira entrada aí era para ser um scalp, devido ao nosso 1 minuto, que apresentou uma espécie de ombro, cabeça-ombro. Então, se tinha aí uma venda para pegar esse primeiro ponto, tá? Lembrando que o mercado aí está numa consolidação muito ruim, porque ela é uma consolidação pequena, sem range. Então, ele está numa consolidação dentro da consolidação. Ele tem essa consolidação maior, que são essas duas linhas amarelas. E ele está preso em movimentos curtinhos dentro dessa movimentação. E normalmente assim não é muito interessante de operar, porque as entradas não têm um risco-retorno muito favorável. Normalmente elas são um risco-retorno de 1 para 1 ou algo muito similar a isso. E elas tendem a demorar um pouco, porque como vocês podem ver aí, foi um candle descendo, um candle subindo, um candle descendo, um candle subindo. Então está num local razoavelmente ruim. Então não é um dos melhores pontos para se operar, tá? Eu continuei gravando nesse dia simplesmente porque estou uns dias sem gravar devido ao carnaval, mas porém esse seria um dia que, olhando assim, eu esperaria ele melhorar o movimento ou eu esperaria um outro dia para operar, tá? Então começamos com essa segunda entrada, que o stop dela seria acima dessa linhazinha branca aí que tá, do fundo anterior, que tá mais ou menos 1 para 1 aí de risco-retorno, tá? Então, eu já tinha dado um stop aí mais ou menos de 20, e nessa daí seria um ganho também de aproximadamente 20. Nessa daí o primeiro stop foi de 21,45 e o ganho dessa daí é de 19,15. E ela foi aí e deu o nosso take. Então, duas entradas, um stop e um ganho até o momento. Essa daí, ele fez o movimento que eu queria, ele foi lá capturar a liquidez que eu estava falando, então a partir daí eu poderia ficar pensando em compras. E o que acontece? Ele não deu muita oportunidade, ele estava de olho lá embaixo, onde eu estava esperando e subiu, tá? Não pegou ordem, não deu. Por que que eu deixei essa entrada aí? Porque aonde ele está agora, teria-se uma compra também, tá? Então teria uma compra nesse ponto, um alvo, primeiro alvo na linha amarela, o segundo alvo para os topos acima. Só que o que aconteceu? Nessa ordem aí, ele não pegou, ele simplesmente continuou subindo, então a análise estava correta, só que ele não executou a ordem. Então isso é um ponto para você ficar esperto, porque muitas pessoas se desesperam um dia ou começam a fazer operações erradas devido a ocorrer isso 2, 3 vezes. Ou seja, a pessoa simplesmente não consegue executar a ordem, acerta a análise e está com stop. Então isso acaba interferindo muita gente na questão do psicológico dela. Agora tem mais uma entrada, tá? Dessa vez foi feita uma compra no engolfo. Não está nos melhores locais, porque ele já chegou no nosso alvo que eu falei anterior.
Só que como ele pode entrar numa tendência grande, eu arrisquei devido à captura do Spring ali embaixo. Então, com a captura desse Spring, eu acreditei que ele poderia fazer essa subida, tá? Deixei o stop ali afastado um pouco do fundo, calculando o spread que tem, porque ele pode só chegar perto do fundo e depois continuar subindo. Então, fui esperando, lembrando que essa operação às vezes dá certo, às vezes não, porque ela é um ponto delicado, que ela é um ponto de topo. Então, ela foi arriscada devido ao movimento que eu falei do Spring, só que ela é uma das melhores operações, tá? Porém, está sendo feita, está em andamento e vamos ver o que vai dar. E nesse caso ela foi aí, deu um stop. Então até o momento eu estou com um ganho e 2 stops, estando 25,40 negativo. Bom, agora nesse mesmo ponto, agora ele fez uma movimentação que era desejável para mim. Ele capturou a liquidez, que foi no stop anterior. E agora sim tem um parâmetro interessante da entrada, com todos os que a gente gostaria. Ele capturou a liquidez, quebrou topo e deu um pullback aí na estrutura. Então foi realizada essa operação de compra. Com isso, nosso alvo estava no topo lá em cima e a nossa proteção nesse topinho menor que está presente no nosso gráfico da esquerda no 1 minuto, tá? Então a gente sabia que é uma operação que ele poderia andar bastante, devido à análise que eu falei, ele capturou um spring lá embaixo, está possivelmente quebrando estrutura para ficar subindo aí e mudar possivelmente para uma tendência de alta. Então essa entrada e essa entrada dando stop ou dando ganho, ela é a última, porque vocês podem ver que o dia não está muito razoável. Apesar das operações estarem aproximadamente de 1 para 1, 2 para 1, é um momento que, até onde estou operando, não está dando movimentos muito sólidos. Eles estão muito consolidados, o que não é um problema dentro de uma operacional. Só que essa consolidação ela não está com movimento, ela está muito curta, está dando um quino para cima e um quino para baixo. Então, ela não é muito interessante de se operar. O mercado está com pouco volume e não está desenvolvendo a movimentação que eu espero e que eu pretendo operar. Então, essa daí será a nossa última entrada. E estou esperando chegar nesse topo para que se haja a proteção dela. Tendo a proteção dela, a gente espera para ver se ele vai subir mais ou não. Lembrando que ele também pode pegar um pouquinho acima dessa linha amarela aí, como um ponto importante que daqui a pouco acredito que eu vou marcar ele. Vou olhar nos outros tempos e organizando tudo aí. Então foi esperando, deu mais um padrão de entrada aí. Então teria mais uma entrada nesse ponto. E mesma coisa, se tivesse entrada aí, teria que esperar uma tocada nesse topo para conseguir proteger a operação. Então, nesse ponto aí, se eu fosse fazer um scalp, alguma coisa assim, devido à movimentação não estar muito adequada ainda, estaria num valor de 1 para 1 no total do dia, né? Estaria no zero, mas acreditei que ele poderia fazer movimentação maior, então eu simplesmente subi a minha proteção no zero. Ou seja, independente do que ele fazer, eu já não vou perder mais, tá? Então estava esperando, esse ponto que eu marquei era um ponto que eu ficaria esperto e começaria a funilar a operação a partir do momento que ele chegar nele. O que é afunilar? Seria não sair somente no 0 a 0. Seria sair pelo menos com um pouco a mais do que o zero. Às vezes, dependendo do que o gráfico demonstrar como um topo e fundo, para que eu faça essa proteção, esse trailing stop. Então, estava aí esperando ainda. No momento, operação certinha, protegida, quebrou a nossa tendência aí, podendo entrar numa tendência de alta, dessa vez saindo da consolidada, e era o ponto que estava esperando. Uma coisa que não é interessante é que ele está tendo dificuldade de passar nesse ponto, então como esse candle fechar, muitas das vezes pode decidir o que será ocorrido no próximo candle e no próximo timer. Então, estava esperando o candle, a única coisa que resta é a paciência de esperar. E vamos, que está quase acabando, falta 1 minuto e 40 segundos para fechar esse candle. Lembrando que essas partes elas estão aceleradas para não ter um vídeo muito longo, não ter 30, 40 minutos de vídeo, que às vezes é muito tempo para ver enquanto o mercado vai estar trabalhando.
Lembrando que a gente tem que estar acostumado a esperar esse tempo, a ficar esse tempo olhando, sem proteger, protegendo, porque é assim que o mercado funciona. Mas aqui para o YouTube eu acabei acelerando um pouco. Então, estava esperando para ver se ele dava uma puxada ali para cima para essa linha roxa, mas acabou que ele não vai fazer isso e vai nos tirar na proteção. E assim eu finalizo o dia de hoje com 24,50 negativo. Dentro do histórico geral está muito bom, porque eu estou, se não me engano, 115 positivo entre os dias que eu operei, porque o nosso ganho é de 60 e o nosso stop de 50, 40 por aí.